Fala galera, sejam bem-vindos aqui à nossa aula 4 do Congresso aí de Ciência do Treino de Hipertrofia. Estou aqui de novo, professor Vitor Mendonça, com vocês hoje. Hoje a gente vai falar basicamente aí de métodos de treino na musculação, tá? Essa vai ser como eu até tinha explicado na aula de ontem aí, para quem já viu, né? Espero que você tenha visto, se não, volta lá para ver a aula de ontem aí, a aula 3. Essa vai ser uma aula aqui mais direto ao ponto, tá? Eu vou basicamente aqui botar os top 5 exercícios que a gente mais... top 5 métodos que a gente mais utiliza aí no nosso dia a dia aí voltado para hipertrofia, tá? Métodos de musculação que a gente utiliza aí para o treino de hipertrofia, tá? Então eu vou listar aqui para vocês esses 5 métodos e trazer um pouco de ciência sobre cada um deles, tá? O porquê usá-los e um pouco de ciência sobre cada um desses métodos, beleza? Vamos lá, vamos começar? Então, o que eu prometo aqui para essa aula de hoje com vocês, né? Basicamente eu vou trazer aqui o top 5 métodos de treinamento que mais utilizamos e também vou falar um pouco de como você pode dar o próximo passo aí na prescrição de treino de hipertrofia, né? Vitor, gostei pra caramba desse congresso aqui, tô aprendendo pra caramba, o que eu posso fazer para dar o próximo passo, para ter mais conhecimento, para entender mais sobre o assunto? Eu vou falar aí mais pra frente com vocês, beleza? Então aqueles recadinhos rápidos aqui para passar para vocês. Lembrando, galera, cara, tudo que você for tendo de dúvida aqui, vai anotando aí, né? Tudo que você, às vezes você viu numa aula aqui que você, poxa, queria falar um pouco mais com os meninos ali, né? Com o Vitor, com o Renato, quero saber um pouco mais sobre isso. A gente vai ter aí 2 encontros ao vivo, né? Exatamente para resolver essa situação, né? Às vezes você, poxa, quer saber um pouco mais sobre um assunto, às vezes a gente falou de uma forma que é diferente, será que um outro professor falou, que você viu diferente na faculdade, e às vezes você ficou na dúvida, né? Eu já vi algumas pessoas comentando lá que eu falei uma coisa nesse congresso e no outro eu falei outro, só que na verdade o cara confundiu, enfim, né? Esses momentos aqui de aula ao vivo é exatamente pra gente ter esse contato aí, pra você tirar essas dúvidas, né? Pra gente estabelecer esse momento ao vivo que eu acho que é importantíssimo, né? Que muitas vezes é o momento de você estar junto com a gente ali, a gente estabelecendo conhecimento aí juntos, beleza? Então, terça-feira aí às 20 horas a gente vai ter um encontro e na sexta-feira às 12 horas a gente vai ter um outro encontro aí. Sempre lembrando, horário de Brasília, tá? Espero que vocês estejam lá com a gente aí. Eu vou enviar por e-mail, Telegram e o link para vocês quando for a hora do nosso encontro ao vivo, beleza? Vamos lá então, né? Passar rapidamente aquele cronogramazinho aqui do congresso de novo para ficar claro aqui, para ninguém ficar com dúvidas. Dia 8 aí já foi a aula 1 ao ar, dia 9 já foi a aula 2, dia 10 já foi aí a aula 3, dia 11 aqui, né, hoje está indo ao ar a aula 4, né, no sabadão, e no domingo aí vai ao ar a nossa última aula aí, a aula 5, né? Lembrando aqui que nessa aula 5 a gente vai explicar todos os detalhes aí para você emitir o certificado. Lembrando, o certificado é 100% gratuito. O pessoal sempre fica nessa dúvida. Vocês vão cobrar o certificado? Não, o certificado é 100% gratuito. Na aula 5 aí a gente explica como você faz para emitir esse certificado. A aula 5 é a aula top aí que a gente gosta de finalizar e sempre com uma aula de altíssimo nível, tá? Então tudo que a gente trouxe aqui, obviamente, a gente já foi dando alguns exemplos aqui na prática, mas na aula 5 a gente vai direto, na fonte, falando muito de prática. Então acho que vai ser uma aula aí que vocês vão gostar bastante, tá? E aí a emissão do certificado ela pode ser feita a partir da segunda-feira, dia 13 de julho, tá? E aí vocês têm do dia 13 ao dia 19 de julho para emitir esse certificado, tá? É importante eu falar isso também, porque no último congresso que a gente fez aí, até hoje, o pessoal chega lá, Vitor, eu posso emitir o certificado ainda? Não, tá? A gente, obviamente, a gente faz um combinado aqui com vocês exatamente para todo mundo aqui conseguir fazer da melhor forma, né? Então, do dia 13 até o dia 19, aí às 23h59, você consegue emitir o seu certificado. Depois disso, você não consegue mais, beleza? Então, como já falei, terça-feira às 20 horas a gente tem uma aula ao vivo e na sexta aí às 12 horas, tá? Todas as aulas que a gente tem até agora, né? Inclusive de amanhã, domingão aí, às 8 horas da manhã. E eu já falei aqui, né? Terça às 20 e sexta-feira às 12 ali. Todas as aulas aí saem do ar no dia 19 de julho às 23h59, tá? Então a gente fica ali acordado para na hora que dá 23h59 aí no domingão à noite a gente encerra o workshop, o congresso todo aqui, a gente encerra as aulas do congresso e encerra também aí a possibilidade de emitir o certificado, tá? A gente está dando esse certificado de graça para vocês aqui, mas a gente também tem que ter uma organização correta para não deixar esse certificado aberto aí pro resto da vida, tá? Então a gente faz da melhor forma aqui para conseguir trazer esse conteúdo de qualidade para vocês, para conseguir trazer um certificado 100% gratuito, mas a gente pede para vocês cumprirem aí as regras direitinho, beleza? Show de bola? Então lembrando, né?
Acessou o congresso aqui, cara, aqui em cima tem todas as aulas, tá? Então se você quer rever alguma aula, se você tá aqui comigo na aula 4 e por algum motivo ainda não viu as aulas anteriores, cara, clica nas bolotinhas que tem aqui em cima, tá? Então tem a visualização aqui de como quem tá mexendo pelo computador, quem tá pelo mobile aí, né, pelo celular. É só você clicar nas bolas aqui em cima para você ter acesso aí a cada uma das aulas, tá? Desde a aula 1 até a aula 5, quando for sair a aula 5 aí, e também uma aula extra que a gente vai mandar mais pra frente pra vocês, beleza? Quem ainda não entrou no grupo do Telegram, cara, lá no grupo a gente manda, todas as aulas a gente vai mandando lá, tá? Avisos importantes a gente manda também no grupo do Telegram, então é um grupo extra aí pra gente trazer algum conteúdo extra. E de tempos em tempos também a gente vai trazendo aí áudios, né? Coisas aí que a gente vão complementar a nossa aula aqui, tá? Complementar a nossa aula. Então, por exemplo, na aula 2 aí que foi ao ar, o Renato mandou um áudio super legal aí sobre alguns fatores que ele acha importante o personal trainer entender. Ele mandou lá no Telegram lá. E o legal do Telegram, assim, é que, poxa, a gente posta o conteúdo assim de cara, entendeu? Então eu pego aqui meu celular, saio gravando aqui, saio falando aqui e posto pra vocês. Então já é um conteúdo sem máscara, vamos dizer assim, né? Porque a gente não prepara ali pra fazer. Não, é um conteúdo já mais bate-pronto. Então eu acho que é um conteúdo bem interessante aí pra quem quiser ter acesso também, tá? Então tem o botãozinho aí pra vocês, quem ainda não entrou, entrar lá no nosso grupo do Telegram, beleza? Uma pergunta que o pessoal sempre faz também: Vitor, por que não faz o grupo no WhatsApp? Eu queria o grupo no WhatsApp. Se dependesse da gente também, né? Se o Zuckerberg aí, né, o dono do WhatsApp aí, nos ajudasse, seria no WhatsApp, né? Que a gente vê que a maioria das pessoas já tem o WhatsApp, é mais fácil de utilizar. Mas tem um pequeno problema, né? O WhatsApp ele só deixa fazer grupos de no máximo 256 pessoas. E nesse grupo que a gente tem já são mais de 20 mil personal trainers ali com a gente, tá? Então a gente não consegue simplesmente fazer no WhatsApp, tá? Mesmo que a gente fosse dividir em vários grupos aí, a gente já ia ter mais de 100 grupos. Então assim, fica muito difícil da gente coordenar tudo isso. Então acaba que a gente manda lá pro Telegram que a gente consegue fazer um grupo aí com um número ilimitado de pessoas, beleza? Ficou claro aí? E lembrando, quem quiser baixar o guia de implementação aí da aula 4, só clicar nos botõezinhos que a gente deixou aí para vocês, tá? Esse guia de implementação é um material extra aí para te ajudar no aprendizado dessa aula, né? Para você ter uma aula aí que você vai aprender ainda mais, para ter um maior conhecimento, para você gravar mesmo aquele conhecimento. Esse guia de implementação é fundamental para isso. Show de bola? Então vamos lá, vamos falar aqui sobre os top 5 métodos de treinos para hipertrofia que nós gostamos de utilizar aqui na Citius. Então a primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês antes de falar de cada um desses métodos é que, cara, os métodos de treino na musculação eles não são milagrosos, tá? Não existe, nossa, vou usar um método que vai mudar tudo. Não. Basicamente, os métodos eles funcionam para você pegar um treino que eu diria assim, ser tradicional, vamos dizer assim, né? O treino ali, sei lá, 3 séries de 10 a 12 repetições, outro exercício 3 de 10 a 2, intervalozinho de 1 a 2 minutos. Você vai pegar esse treino tradicional e vai dar uma incrementada nele. Você vai mudar alguma variável desse treino a partir de um método, tá? Basicamente é isso que o método vai vir para utilizar. É para você brincar, entre aspas, com aquelas variáveis de treino ali, tá? Então vocês vão ver aqui que a maioria dos métodos que a gente gosta de utilizar, a maioria deles é muito para aumentar o volume de treino, tá? Que é exatamente o que a gente já trouxe para vocês aí, que é a principal variável de treino para hipertrofia, né? Então, muitos dos métodos que a gente utiliza aqui é com esse foco, beleza? Então, é importante deixar isso bem claro aí para vocês, beleza? Então, vamos lá, vamos falar aqui dos top 5 métodos de treinos que a gente gosta de utilizar voltados para hipertrofia, tá? Primeiro método aí, método 1, acho que é o método mais utilizado aí em relação à musculação. Acho que ninguém aqui não conheça o método, né? Mas a gente vai trazer um pouquinho aqui da ciência por trás desse método, explicar um pouquinho dele aqui para vocês. Vamos lá? Então, como que funciona aí o método Drop Set, né? Basicamente, você faria uma série aí até a falha, né? Ou próxima à falha muscular ali, reduziria essa carga mais ou menos ali 20% da carga, faz uma outra série até a falha, reduz de novo a mais ou menos 20% e faz uma série aí até a falha, tá? Essas 3 séries aqui que eu acabei de falar, né? Com os drops de carga ali, com a diminuição de carga, não tem descanso entre elas, tá? O objetivo é você fazer uma série ali, diminui a carga, faz outra, diminui a carga, faz outra, tá? Sem descanso entre elas, tá? E aí você faria o descanso padrão só lá no final, beleza? Então, em vez de fazer, sei lá, 3 de 10, descansar 2 minutos, fazer 3 de 10, seria fazer 3 de 10, diminuir a carga, fazer mais 3 ali, seria fazer uma série, eu falei o 3 de 10 aqui, ficou confuso, né? Seria fazer uma série, diminui a carga, faz mais uma série, diminui a carga, faz mais uma série, tá? Essas outras séries aqui, você vai ali até chegar próximo à falha muscular, tá? O objetivo é exatamente esse. Tem comprovação científica, tá? Isso é importante deixar claro. Todos os métodos que a gente trouxe aqui para vocês têm comprovação científica, mas no nosso curso
menos completo que a gente tem aí, a gente traz outros métodos também, que são métodos empíricos, tá? Muitos criados por fisiculturistas, por treinadores aí antigos de musculação que ainda não possuem validação científica, tá? Não é que tem validação que não funciona, não, aí a gente não traz, mas que ainda não tem estudo por trás disso, né? Eu gosto sempre de deixar claro isso também. Quase sempre, né, 99% das vezes, a prática vem antes da teoria. Isso é legal de vocês pensarem também. Então, poxa, muito do que a gente aprende hoje aqui de musculação é um cara que teorizou isso lá atrás ali, né, que botou aquilo na cabeça e já jogou em prática. Então o cara inventou ali, teve a ideia do drop set, por exemplo, começou a aplicar, falou, esse negócio de drop set que acho que vai funcionar. Ele vai botando na prática ali e aí depois vem a ciência por trás disso, né? Vem um pesquisador e fala, pô, será que esse drop set funciona mesmo? E aí ele traz a ciência por trás desse assunto, tá? Então, ficou claro aqui como é que funciona o drop set? Faz uma série ali, chegando ali próxima à falha muscular, faz uma redução de carga sem descanso nenhum, mais uma série, descanso de carga, diminuição de carga sem descanso nenhum, mais uma série, tá? Ele é aplicável para a gente aumentar o volume de treino, né? Exatamente porque você vai fazer ali várias séries em pouquíssimo tempo, né? Então ele aumenta o volume de treino, ele aumenta a eficiência desse treino, né? Você consegue fazer mais séries com menor tempo. Então, poxa, você comparar 3 séries tradicionais com 3 séries de drops, né? A gente vai fazer 3 séries com drop, vai ser muito mais rápido que fazer 3 séries tradicionais, né? Então a gente diminui aí o tempo de treino, né? Aumenta essa eficiência do treino, aumenta a densidade do treino, tá? Aumentar o estresse metabólico, obviamente, e também facilitar a fadiga muscular, tá? Então, poxa, aquele aluno às vezes que você vê que ele vai ali, ele faz um treino tradicional, vamos dizer assim, uma série tradicional, e você vê que ele não chega nem próximo à falha, você tá com dificuldade. Cara, às vezes você implementa um drop set desse, aí que ele entende o que é chegar próximo à falha muscular, o que é, poxa, o músculo ficar exaurido ali, tá? Então é um método que é interessante para você aplicar para esse tipo de aluno também. Um aluno ali que tem dificuldade de chegar próximo à fadiga muscular, você utilizar um método desse é uma possibilidade interessante que a gente vê aí, tá? Então trazer um pouco dos estudos aqui por trás desse assunto, tá? Então esse estudo aqui eu gosto bastante dele porque ele não tem volume equalizado, tá? Então eles pegaram um treino tradicional e o que eles fizeram? Só adicionaram um drop set. Tá? Então pegou um treino tradicional e adicionou um drop set. Então eles aumentaram o volume de treino. E aí, quem já imagina, quem já viu a aula 3 aí e entendeu a aula 3, já sabe o que vai ter de resultado aqui, né? Mais hipertrofia para quem fez o drop set, né? Deixei até bem claro ali que o volume não foi equalizado. Importante entender também que para força muscular o treino tradicional é melhor do que o drop set, tá? Exatamente porque o drop set ele trabalha muito nessa fadiga muscular, ele vai ter diminuição da intensidade do treino, né? Que você está diminuindo as cargas. Então, para força muscular o treino tradicional vai ser mais interessante. Mas para hipertrofia o drop set vai ter um resultado melhor aí. Lembrando que o volume não foi equalizado aqui, tá? Então o drop set foi utilizado para aumentar esse volume de treino, né? Exatamente gastando pouco tempo com isso, beleza? E aí agora a gente vai ter um outro estudo também comparando o treino tradicional com o drop set, e aqui no caso tem uma comparação também com a pirâmide crescente, mas nesse caso aqui o volume foi equalizado, tá? Então tem o volume X foi para o treino tradicional, o mesmo volume X foi para o drop set, então teve o drop set ali, mas ele não veio como um adicional, ele não veio como um a mais, tá? O volume foi equalizado. E aí, quem viu a aula 3 aí, já imagina qual foi o resultado desse estudo aqui, tá? A gente tem até um infográfico aí já famoso desse estudo aqui, que basicamente a gente vai ver aqui, dei uma olhada aqui, os mesmos resultados de hipertrofia, tá? Tanto o treino tradicional, quanto o drop set, quanto o pirâmide crescente, teve os mesmos resultados de hipertrofia. E nesse caso aqui, sendo com volume equalizado, até os resultados de força foram iguais, tá? É até, de alguma forma, eu diria surpreendente. Eu imaginaria que para o drop não seria, tá? Mas a gente vê que os resultados são iguais. Então, qual que é a ideia aqui que eu quero trazer para vocês, que eu quero deixar claro? Se você for usar o drop set para manter o mesmo volume de treino, então, poxa, eu tô com um treino X e eu quero só manter esse volume de treino, provavelmente você vai ter os mesmos resultados de hipertrofia, só que você vai gastar bem menos tempo para isso. Então, se o objetivo é gastar menos tempo, você pode aí incluir o drop set, tá? Porém, se você, não, eu quero aumentar o volume de treino, você pode encaixar o drop set para aumentar esse volume de treino e aí ter um melhor hipertrofia também, beleza? E aí tem esse estudo aqui, que é um estudo de revisão ali do Schonfeld com o Girgit, que são dois baita pesquisadores aí. Eles estão aí, sei lá, 10 anos aí publicando assim, direto, muito conteúdo de qualidade de hipertrofia, tá? Os dois. O Girgit vem há menos tempo, mas
tá produzindo pra caramba, tá? Então é bom, é bem legal aí a gente acompanhar esses dois pesquisadores, beleza? E aí eles fazem aqui um resumão do que a gente pode fazer e do que é realmente o método Drop Set, tá? Então qual que é a ideia aqui? É usar de 1 a 2 séries no final do treino. Então por quê, né? Que aí é evitar os excessos, pois o treino até a falha demanda alta recuperação. Então, poxa, se você vai fazer a utilização do Drop Set, Vitor, eu vou então, gostei da ideia aqui, eu vou socar Drop Set aqui em todas as séries, tá? O que vai acontecer, né? Você vai trabalhar com um volume de treino muito alto, né? E você provavelmente aí vai ter uma demanda de recuperação muito mais alta, né? Exatamente porque ele aumenta muito essa fadiga muscular, né? Exatamente porque você vai chegar muito mais próximo à falha aí do que um treino tradicional. Então, a recomendação que a gente utiliza aqui é fazer dentro daquele método da gente de aderência lá, você utilizar em momentos de flexibilidade. Então, você tem um treino ali com o seu aluno e por algum motivo ele precisa fazer aquele treino mais rápido aquele dia, você pode aí utilizar o Drop Set, tá? Você pode utilizar também os outros métodos que eu vou falar aqui mais pra frente, mas o Drop Set é um que se encaixa muito bem. Ou já prescrever mesmo em treinos tradicionais aí, mas utilizar isso só nas séries finais, tá? Não tem porquê você utilizar em todas as séries, tá? Não é uma estratégia tão interessante você utilizar em todas as séries aí, beleza? Como eu já tinha até falado antes ali, né? Mas a queda das cargas ali é de 20 a 25%. Essa é a definição que a gente tem. Mas, cara, você não tem que ficar noiado com isso também não, tá? Vitor, nossa senhora, tô fazendo drop set aqui tudo errado, cara. Tô diminuindo a carga ali em 15%. Tá tudo errado. Não, entendeu? Você tem que pensar que em alguns aparelhos aí, a diminuição da carga vai ser mais difícil de você fazer, né? Então, você tem lá no crossover, às vezes é de 10 em 10, às vezes é de 5 em 5. Isso vai dificultar ali na hora de você diminuir essas cargas, né? De diminuir certinho, né? De 20 a 25%. Não precisa ficar tão apegado a isso não, cara. Diminui ali uma placa e tal e segue o jogo, beleza? Recuperação mínima entre as séries, de preferência 0, né? Então, treinos aí, exercícios que tem muita dificuldade para você mexer na carga ali, não é um treino que eu utilizaria muito o drop set, tá? Então, sei lá, o cara tá fazendo um agachamento e, com a barra ali, e tem peso pra caramba ali na barra, cara, é muito difícil, porque o que o cara vai fazer? Ele vai ter que botar ali, então, treinando sozinho, tá? Partindo do pressuposto que ele tá treinando sozinho. Mesmo que o personal é difícil, né? Mas enfim, treinando sozinho. O cara tá fazendo agachamento lá, ele vai botar a barra, vai sair da barra, vai tirar o peso de um lado, vai pro outro lado, tira o peso do outro lado, encaixa na barra de novo, voltou, não. Aí você já perdeu toda essa ideia aí de recuperação mínima pro drop set, né? Às vezes, se você encaixar um outro tipo de método aqui, igual o hash pause, que é o próximo que eu vou passar pra vocês, pode ser mais interessante, tá? Então, focar mais aí em exercícios que você vai conseguir fazer aí, utilizando aí recuperação mínima, né? Que você consegue ali tirar o peso rapidinho e já fazer de novo, beleza? E por fim aqui você pode trabalhar com 1, 2 a 3 quedas, né? De forma geral, o mais comum aí é utilizar 3 quedas, mas você pode trabalhar aí com 1, 2 ou 3 quedas, tá? Existe um outro método também que eu não vou trazer ele aqui, mas só para trazer para vocês que é importante também, que é o strip set, né? A ideia do strip set é você ir diminuindo as cargas até zerar o exercício ali. Então, sei lá, tô fazendo uma rosca direta, 10 quilos, vamos supor, diminuo 20% da carga, faço de novo, 20% da carga, faço de novo, até chegar um momento que eu vou fazer com a barra ali sem nada, tá? Essa é a ideia do strip set. Então são várias quedas ali, tá? É um outro método que a gente pode utilizar, né? Mas de forma geral, o drop set a gente vai utilizar de 1, 2 ou 3 quedas aí, geralmente, beleza? Ficou claro para vocês como que pode utilizar aqui? Espero que sim. Segundo método aí, o método hash pause, tá? Eu acredito que seja um método aí bem conhecido pela maioria de vocês também. Que a gente pode brincar aqui, que é um primo, né, do drop set, né? E tem uma ideia parecida com o drop set. O objetivo, de forma geral, ele vai ser bem parecido com o do drop set, tá? Então, como que ele funciona? A gente vai fazer uma série, tá, do exercício ali, até a falha, ou chegando próximo à falha. Vai descansar ali de 10 a 20 segundos, no máximo. Vai fazer uma segunda série até a falha, com a mesma carga, vai descansar de 10 a 20 segundos, vai fazer mais uma série ali até a falha, ou chegando próximo à falha, com a mesma carga, tá? Então, qual que é a diferença aqui do drop set? É que você vai ter um descanso entre cada uma dessas séries, então normalmente a gente trabalha com 10 a 20 segundos, eu costumo trabalhar de 10 a 15, tá? É o que eu gosto de trabalhar com meus alunos aí, e
a gente não tem drop de carga, tá? A gente não tem diminuição das cargas. As cargas vão ser a mesma. Então, na série 1, na 2 e na 3, a gente vai ter a mesma carga. O que vai acontecer aqui, obviamente, que você vai fazer um menor número de repetições, tá? Então, poxa, se você botou uma carga pro seu aluno fazer 10 RM ali, né? Se ele fazer 10 séries na primeira série ali, fazer 10 repetições, desculpa, na primeira série, ele vai conseguir fazer 10. Na segunda ali, como o descanso é muito curto, ele vai fazer menos. Ele vai fazer, sei lá, 7 a 8, tá? Na outra ele vai fazer menos ainda, né? De 6 a 5, 6 ali, enfim. Você vai tendo essa diminuição no número de repetições aí ao que o tempo se passa, né? Então, qual que é a aplicabilidade aqui de novo? Como eu disse, é basicamente a mesma do drop set, tá? A gente vai aumentar o volume de treino. Então, poxa, na hora que você encaixa um hash pause desse, você está fazendo ali 3 séries em um tempo reduzido de tempo, tá? Aumentar a eficiência do treino. Então, de novo, essa ideia também de fazer mais séries em menos tempo é uma possibilidade. Aumentar o estresse metabólico, né? Então, poxa, você está adicionando ali séries sem ter um descanso adequado, entre aspas, para isso, e facilitar a fadiga muscular do mesmo jeito, tá? De forma geral, eu diria que para melhorar essa ideia de aumentar a fadiga muscular, o drop set vai ser até mais interessante do que o hash pause, mas o hash pause também é uma técnica bem legal, tá? Se você aí por algum acaso nunca usou, recomendo fortemente aí que você faça um teste, você vai gostar bastante, tá? Também tem validação científica, tá? Isso é importante deixar claro aqui para vocês. Tem esse estudo aqui legal do grupo aí do Tibana, né? Do Rabir Tibana e do Jonato Prestes. Eles têm publicado bastante estudos aí interessantes sobre esse tema aí como um todo, de métodos de treino, tá? Então tem estudo deles com SST, com pirâmide crescente. É bem legal o trabalho deles, tá? Onde basicamente eles fizeram a comparação de um treino tradicional, onde eles faziam 3 séries de 6 repetições a 80% de RM, então, e com 2 minutos de descanso, tá? Então, treininho padrão aqui, tá? Fez ali 6 repetições a 80% de RM, descansou 2 minutos, 6 repetições a 80% de RM, descansou 2 minutos, e de novo, 6 repetições a 80% de 1 RM, beleza? Esse era o treino tradicional. Já no segundo treino ali, o objetivo era chegar em 18 repetições totais a 80% de 1 RM, tá? Dando 20 segundos ali de descanso entre as séries. Então, vamos supor, o cara fazia ali 6 repetições na primeira, aí descansava, fazia mais 4 ali na segunda, descansava. Opa, a gente já tem um total aqui de 10, tá? Ele descansou 20 segundinhos e já tem um total de 10. Fez de novo ali, mais 4, tá? Aí no final ali, a gente já tem agora 14, o objetivo é chegar a 18 ali, aí tentou de novo lá, fez só mais 2, de novo mais 2, tá? Então o objetivo era chegar em 18 repetições, não, independente da quantidade de séries que esse cara ia fazer, mas o objetivo é chegar a 18 repetições descansando 20 segundos entre as séries, tá? Esse que foi o objetivo aqui. Por quê? Para dar o volume equalizado, né? Para ambos ali trabalhar aí com 18 repetições. Beleza? Ficou claro aí com vocês? E aí, o que a gente vê de resultado aqui, tá? Teve uma leve tendência aí para quem trabalhar com hash pause ter um aumento aí da hipertrofia, tá? Mesmo com volume equalizado, então é um resultado interessante da gente pensar. Então, quem utilizou esse método aí do hash pause treinou até em menos tempo, né? Porque acabou descansando menos ali e teve uma melhora aí da hipertrofia, beleza? Então isso é legal da gente ver. E aí a gente tem esse outro estudo aqui bem interessante também, que basicamente comparou a ideia de você fazer um treino tradicional e fazer um treino tradicional adicionando o hash pause aqui em algumas das séries, tá? E basicamente o que a gente vê é esse resultado aqui, né? O total do volume de treino é absurdamente maior quando você adiciona o hash pause, tá? Então essa que é a ideia do hash pause também, assim como eu falei do drop set. Você ali encaixa em algumas séries do seu treino, tá? Então, poxa, num treino padrão ali, poxa, para um grupamento muscular, você faz um treino ali full body, vamos supor. Para um grupamento muscular ali você vai colocar um, para outro grupamento muscular você coloca um outro método, né? Você vai fazendo dessa forma aí, você não precisa adicionar em todos os grupamentos, tá? E aí você consegue fazer um volume de treino bem maior gastando menos tempo para isso, né? Então a ideia desse tipo de método é exatamente essa, tá? De você aumentar o volume de treino ou de aumentar essa eficiência de treino, né? Para aumentando o volume, gastando menos tempo, tá? E o que a gente vê através desse estudo aqui é que eles conseguiram fazer um volume de treino bem maior aí, beleza? Então agora a gente vai falar aí do método de super séries, tá? Que é conhecido aí como biset, triset, tá? Pode ser falado das duas formas. Então, dentro do biset e do triset é o que a gente chama de super séries como um todo. Show de bola? Então, o que é o método, né? Como que funciona o método de biset e o método de triset aí? Você vai fazer uma série de um exercício ali
E logo depois, sem descanso nenhum, você vai fazer uma série, mais uma série aí em outro exercício que trabalha o mesmo grupamento muscular, tá? Então, sempre dou o exemplo do bíceps, né? Tem que parar com esse exemplo do bíceps, mas é porque é mais fácil de vocês verem aqui. Então, poxa, eu pego ali, faço uma rosca direta ali na barra, tá? E sem descanso nenhum, eu já pego o halterzinho ali e faço uma rosca martelo, tá? É isso, é a ideia simples e direto ao ponto aqui. Sempre que trabalhe a mesma musculatura muscular, o mesmo grupamento muscular, tá? Essa é a ideia aí do biset, tá? E aí, o triset que seria exatamente a mesma ideia, tá? Você vai fazer uma série de um exercício sem descanso nenhum, você já vai para outro exercício que trabalha o mesmo grupamento muscular, sai dali, já vai para outro exercício que trabalha exatamente o mesmo grupamento muscular aí, beleza? Então, poxa, vou fazer ali para posterior de coxa, né? Ó, para anterior de coxa, nos quadríceps. Faço uma cadeira extensora, por exemplo, saio dali já direto para o agachamento, saio dali já vou direto para o afundo, tá? É uma possibilidade que você pode fazer aí também, tá? Então você vai trabalhar dessa forma aí, onde você faça 2 a 3 exercícios pro mesmo grupamento muscular, seguidamente ali, sem descanso nenhum. E você vai descansar no final e repetir essas séries aí, beleza? Tem comprovação científica também, eu vou trazer aqui um pouco da ciência por trás desses métodos aí, tá? De novo, tá? É importante assim que o objetivo é basicamente o mesmo dos outros dois ali, tá? Que é o quê? Trabalhar aumentando a eficiência do treino, tá? Então, poxa, eu consigo fazer um treino ali, em vez de fazer um treino tradicional, comparado ao treino tradicional com um treino utilizando aí as super séries, eu vou trabalhar em menor tempo, né? E com o mesmo volume de treino. Então eu tô aumentando a eficiência do treino. Aumentar o estresse metabólico. Quem já fez esse treino aí sabe que o aumento do estresse metabólico é bem grande. Aumento da fadiga muscular também é bem grande, tá? Exatamente porque eu tô fazendo ali exercícios seguidos sem descanso nenhum. E também para aumentar o volume aí como um todo, tá? Então é uma possibilidade que vocês têm aí. Então o que a gente vê através desse estudo aqui, bem legal aí, tá? Ele trouxe como resumo desse estudo aqui, que é utilizar as super séries, né, utilizar o triset aí e o biset, a gente vai ter um aumento do volume de treino, isso trabalhando em menos tempo, em menor tempo de treino, né? Porém, a gente precisa de um maior tempo de recuperação, tá? Isso é importante de deixar claro. Exatamente porque o aumento da fadiga é muito grande, é a mesma ideia lá do drop set que eu falei com vocês, né? Como o aumento da fadiga é muito grande, o tempo de recuperação vai ser muito maior, né? E isso aqui eu vou até trazer um assunto interessante que o pessoal pergunta muito pra gente. Vitor, eu vi lá na aula 1 de vocês que vocês falaram sobre o método full body, né? De trabalhar aí com full body. Treinar todos os grupamentos musculares em um dia só e você pode fazer isso com maior frequência, né? Poxa, estou querendo aplicar isso com um aluno meu que já é avançado e ele vai fazer 6 vezes na semana, tá? Então o cara vai treinar ali o mesmo grupamento 6 vezes na semana. O que você acha? Pô, posso incluir vários métodos? Não, tá? Por quê? O objetivo, já que você vai trabalhar ele 6 vezes na semana, a gente quer que a recuperação desse treino ela seja uma recuperação rápida. Você quer que seu aluno faça o treino ali em 24 horas, ele esteja recuperado para fazer esse treino de novo. E aí se você inclui muitos métodos, então, poxa, bota um biset ali, um triset, às vezes fica até difícil porque o volume vai ficar muito alto. Coloca ali um drop set, um rest pause, pode atrapalhar muito esse tempo de recuperação, tá? O objetivo nem é esse. Então pode ser que em alguns alunos ali, né, em alguns grupamentos musculares, você veja a necessidade de incluir um método, mas de forma geral não é a ideia mais legal, tá? Então esse é um fator que você tem que pensar muito ao incluir esse tipo de método, exatamente porque ele aumenta muito a fadiga muscular, ele demanda aí também um maior tempo de recuperação, tá? Então esse é um fator que tem que ficar claro aí para vocês, beleza? Esse outro estudo aqui trouxe basicamente que é um método que a gente vai trabalhar o mais volume gastando menos tempo, então comparou ali um treino tradicional com um treino aí utilizando esse tipo de método, tá? Eles basicamente viram que a gente pode ou aumentar o volume de treino, né, ao só adicionar esse tipo de método, ou diminuir o tempo de treino, tá? Então, comparando um treino tradicional com um treino utilizando biset e triset, a gente vai diminuir o tempo de treino, então melhorando a eficiência do nosso treino. De novo, algo que eu posso incluir no nosso treino aí que vai ser uma possibilidade interessante, tá? E esse daqui aqui pra galera ficar doida e não entender nada, você pode diminuir o volume de treino utilizando o método desse. Oi? Agora não tô entendendo mais nada, Vitor. Tô entendendo mais nada. Quem viu a nossa aula 3 aí, acho que já vai clarear na mente aqui por que isso aconteceu, né? Então, se eu pego um treino... Aí, o volume é equalizado aqui, tá? Então, eu pego um treino tradicional, comparo com um treino utilizando bisets e trisets, tá? Em todas as séries, porém, com volume equalizado, tá? O que vai acontecer aqui?
né, com volume equalizado prescrito, né? E aí o volume vai ser menor para quem fez bicep tricep. Porque quando o cara chega lá na última série, tá? Então, poxa, o cara fez, vamos supor lá, supino, né? O cara fez para peito, o cara fez supino reto, inclinado e declinado, um atrás do outro. Pá, 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 pá. O que vai acontecer? Na hora que chega lá no último, no declinado, o cara já tá super fadigado, ou ele vai ter que diminuir a carga prescrita ali, né? Que seria teoricamente igual a outra lá, ou ele vai diminuir o número de repetições, tá? Então, se você fazer o treino tradicional, você vai fazer certinho ali o número de repetições e a carga prescrita. Se você faz esse triset exatamente pelo acúmulo da fadiga muscular e pelo pouco tempo de intervalo de descanso, você vai acabar fazendo menor volume de treino, tá? Então, é esses fatores aí que você tem que pensar. É isso que o profissional tem que entender a todo momento, né? O que ao utilizar aquele método ali, o porquê que ele vai utilizar, qual que é o objetivo dele ao utilizar aquele método ali e o que isso vai mexer naquelas variáveis que a gente aprendeu lá na aula 3, tá? Então esses fatores são fundamentais, às vezes isso que confunde muito a cabeça de alguns profissionais, tá? Então da forma que você vai utilizar, você pode ou aumentar o volume de treino ou diminuir, tá? Então se você utiliza esses métodos para diminuir o tempo gasto, e aí você vai incluir uma outra série ali, e aí você aumenta esse volume de treino. Se você só utiliza ele aí com o único objetivo de diminuir o tempo, pode ser que você faça um menor volume de treino, tá? Do que o prescrito, exatamente comparado ao treino tradicional, exatamente porque você vai fazer ou diminuir, vai ter que diminuir ou a carga, ou vai ter que diminuir o número de repetições. Ficou claro aí? Esse daqui é uma sopa de letrinhas aqui que tem, se você não ficar muito atento aqui, acaba se perdendo, né? Se qualquer coisa que volta a aula, vê de novo aqui, que eu acho que vai ficar bem claro aí pra vocês, beleza? Vamos lá, tá? Método 4 aqui, método agonista-antagonista, esse eu gosto bastante. Inclusive, mandar um abraço aí pro João, meu amigo aí, pode ser que ele esteja vendo aqui, o nosso TCC aí do tempo de faculdade foi sobre isso, tá? A gente publicou um estudo aí sobre o método agonista-antagonista, tá? Então vamos lá, como que funciona esse método? Acho que a maioria de vocês também já deve conhecer ele já, né? Ele é bem parecido com o B7 ali, só que tem uma pequena diferença. Você vai fazer uma série de um exercício ali, tá? E logo depois, sem descanso nenhum, você vai fazer uma série de um outro exercício, porém, que trabalha um grupamento muscular antagonista ao primeiro exercício, tá? A ideia é essa, que também tem comprovação científica. Então, poxa, eu faço ali uma série para bíceps e logo depois, sem descanso nenhum, eu vou fazer uma série para o tríceps, beleza? Então eu faço uma rosca direta, acabou a rosca direta, eu faço um tríceps testa, por exemplo. Essa é uma ideia. Eu faço uma cadeira flexora, logo depois eu faço uma cadeira extensora, tá? Então a ideia é exatamente trabalhar músculos antagonistas ali. Eu posso aí trabalhar aí com exercícios multiarticulares também? Dá, tá? Você pode fazer um supino e logo depois fazer a remada. Aí eu gosto de dar esse exemplo que a galera fica louca já. Quem aí gosta dos pormenores, né? Na remada também tem ativação de peito, tá? De peitoral. Então o cara vai, opa, pera aí, mas não é antagonista não. Não, mas você pode aplicar também, tá? A maioria das musculaturas que vão ser trabalhadas vão ser antagonistas, tá? Com alguns raros detalhes aqui que a gente tem, mas é um formato aí que você pode utilizar. Então, de forma geral, é assim que você vai aplicar aí, tá? Qual que é o objetivo? Aplicável para quê? Aumentar o volume de treino, exatamente porque você vai trabalhar ali 2 exercícios seguidamente, então você pode aumentar o volume de treino a partir disso, aumentar a eficiência desse treino, né, exatamente por fazer 2 exercícios sem descanso, aumentar o estresse metabólico, facilitar a fadiga muscular também, tá? E potencializar os resultados no segundo exercício, tá? Isso daqui que eu acho que é a ideia realmente do método, tá? Eu vou explicar isso melhor nos próximos slides aqui que eu trouxe uns estudos sobre o assunto, tá? Então, esse estudo aqui, falando um pouco aí sobre esse método agonista-antagonista, basicamente ele traz 2 ideias pra gente, tá? Comparado ao treino tradicional, eu consigo aumentar o volume de treino, exatamente porque eu trabalho com 2 exercícios ali, antagonistas ali, onde eu tenho 0 descanso entre eles, então eu posso incluir mais séries, tá? Então isso é legal da gente pensar, com uma menor percepção de esforço. Isso é interessante também, tá? Então, poxa, na hora que eu faço um B7, igual eu mostrei nas super séries ali para vocês, onde eu faço um exercício para uma musculatura e faço um segundo exercício também para a mesma musculatura, a percepção de esforço aumenta muito. Eu tenho muito essa fadiga muscular, esse estresse metabólico aumenta muito. Já no agonista-antagonista, não. Essa percepção de esforço diminui, exatamente porque eu estou trabalhando exercícios diferentes aqui, né, para musculaturas diferentes, eu tenho uma menor percepção de esforço, tá? Então isso é legal para a gente atuar aí com alguns alunos também, tá? Estrategicamente em alguns momentos aí.
Tem esse outro estudo aqui que trouxe basicamente a ideia geral do que eu falei para vocês, do que é do porquê utilizar esse método, que é exatamente você, deixa eu até qual que é a palavra que eu usei aqui, né? Potencializar os resultados do segundo exercício, tá? Que é o seguinte, você aumenta a ativação muscular no segundo exercício ao usar esse método. Então eu pego ali a ativação, então ó, exemplo lá do bíceps e tríceps, tá? Então eu fiz rosca e fiz depois o tríceps testa, por exemplo. Se eu pegar só o tríceps testa, fiz ali só o tríceps testa e medir a ativação muscular, e depois eu faço o tríceps testa, logo depois de ter feito a rosca direta, a ativação muscular do tríceps nessa segunda possibilidade é maior. Que loucura é essa, Vitor? Não tô entendendo, né? Pra quem já deu uma estudada isso, lá nos órgãos tendinosos de Gold, né? Enfim, ao fazer um exercício, a gente sabe que o antagonista ele tá sempre atuando. Então, na hora que eu tô fazendo lá o tríceps testa, o bíceps também está atuando naquele exercício, freando, tá? O exercício ali. Esse é um fator de segurança nosso, tá? Então, vamos aumentar aqui, né? A ideia é que se o bíceps não estivesse atuando ali, eu ia fazer uma força muito grande e meu braço ia estourar todo, tá? E aí por isso que o bíceps está atuando a todo momento. Porém, se o bíceps está fadigado, o que acontece? Ele atua menos e aí eu tenho uma ativação maior, eu consigo produzir mais força ali com a musculatura do tríceps, tá? E esse estudo aí mostrou exatamente essa ideia aí pra gente, tá? Então esse é um adendo a mais que eu posso utilizar aí o método agonista-antagonista, beleza? E aí esse estudo mostra exatamente isso também. Então, um estudo aí do grupo do Simão lá, que é um grupo bem interessante aí, que eu gosto dele, eu respeito bastante esse pesquisador aí. Então, eles fizeram um teste de um RM ali, com aquela cor meio vinho ali, tá? Na cadeira extensora. Então, eles descobriram ali qual que era a carga ideal para eles fazerem 10 repetições máximas, tá? Então tá ali o que eles conseguiram. E aí depois eles fizeram o seguinte, fizeram a cadeira flexora e logo depois a cadeira extensora, tá? Então logo depois de fazer a cadeira flexora, fizeram novamente a cadeira extensora, com exatamente aquela carga que fizeram o teste de um RM, que teoricamente seria a carga máxima que ele consegue fazer 10 repetições. O que aconteceu? Eles chegaram ali a 12 repetições, tá? Exatamente porque o músculo antagonista estava fadigado, tá? Então olha que interessante aqui. Então essa é uma possibilidade legal que a gente tem aí utilizar esse método agonista-antagonista, tá? Gosto de incluir ele em alguns treinos dos meus alunos aí e vejo que funciona muito bem, tá? Recomendo fortemente aí que quem ainda não conheça, faça esse teste aí. E por fim, método 5. Alternado por segmento, tá? Então esse é um outro método aí que a gente tem, aí que a gente utiliza bastante, que seria o quê? Você vai alternando ali segmentos, principalmente com a ideia de trabalhar membro superior, logo depois membro inferior, às vezes tronco ali no meio também, tá? Mas é que você nunca vai trabalhar membro superior com membro superior, ou membro inferior com membro inferior, ou tronco com tronco, tá? Você vai trabalhando dessas formas aí. Você vai sempre intercalar um exercício para o grupamento do membro superior com um exercício do membro inferior. Você pode colocar o do tronco no meio, nunca vai repetir isso daí, tá? Nunca fazendo os mesmos exercícios para a mesma musculatura seguidos. Vitor, mas isso não é um circuito? Não. Qual que é a diferença daqui? Isso daqui é importante também para ficar claro para vocês. O circuito, né? Como você faria? Mais ou menos essa ideia, tá? Só que você faria uma série de um, já ia para fazer uma série da outra, uma série do outro, e depois repetiria isso. Não alternado por segmento, não. Você faz ali as séries que você quer fazer, vamos supor que é 3 séries para cada um. Você faria, por exemplo, nesse exemplo aqui, né? 3 séries para dorsais, descansaria, 3 séries para pernas, descansaria, 3 séries para peitoral, entendeu? Você vai fazer direto ali, você vai fazer o seu treino ali já dentro das dorsais, depois você vai para as pernas. Você não faz um, depois do outro não, tá? Isso seria o método circuito. Qual que é o objetivo de utilizar esse método aqui? Evitar o estresse excessivo na mesma musculatura, de você forçar muito aquela musculatura. Quem treina poucas vezes na semana pode ser algo interessante da gente incluir aí. Não haver perda de força por fadiga e principalmente aí focado para iniciantes, né? Então, o cara faz ali um exercício para dorsais, ele chega para pernas ali, ele tá é o segundo treino dele, mas ele já tá ali tranquilinho para mandar ver, tá? Então, quem utiliza aí o método full body, a gente utiliza bastante desse formato também, beleza? Desse método aqui eu gostaria de trazer um fator aqui para vocês pensarem, tá? Que é esse estudo aqui, que é o seguinte: como você vai utilizar
como é que fala? A ordem dos exercícios vai ter impacto total em relação à hipertrofia, tá? Então aqui comparando, por exemplo, quem fez multiarticulares primeiros nesse treino aqui, que foi ali supino reto, puxada frontal, tríceps na máquina e depois rosca direta na barra, tá? Então eles começaram ali com os multiarticulares, com exercício para peitoral, né? Ai, Vitor, exercício não é só para peitoral, trabalha também o tríceps. Não, gente, calma. Eu tô falando que o simples aqui que a gente discute na academia. Então, exercício para peitoral, mas também trabalha deltóides, também trabalha o tríceps, tá? Então, supino, puxado ali, e depois ele veio com exercício para braço diretamente, tríceps e bíceps. Do outro lado aqui, eles começaram com os monoarticulares. Fez ali o de rosca, o de tríceps, depois o de puxada frontal e supino reto. E aí o que a gente viu em relação a hipertrofia muscular dos braços, especificamente, quem começou com os monoarticulares foi bem maior do que quem começou aí com os multiarticulares, tá? Por que eu trouxe isso daqui? É exatamente porque você vai começar sempre um treino desse de alternado por segmento com o qual você quer priorizar, tá? Então, Vitor, a minha aluna, ela quer, o foco maior dela é ter hipertrofia de quadríceps. Então, eu vou começar com um exercício aí que a gente vai trabalhar o quadríceps. Vitor, meu aluno aqui, o objetivo dele, cara, é ficar com o bração gigante aí pra ir pra balada. Então, eu vou começar com exercício para braços, tá? Não necessariamente eu preciso começar com multiarticular aí, não, tá? Eu posso, se o meu objetivo é trabalhar especificamente o braço, por exemplo, eu posso começar com monoarticular, tá? Vocês não precisam ficar com essa noia aí de começar com multiarticular, não, beleza? Ficou claro aí para vocês? Então hoje, basicamente, eu falei com vocês aqui de drop set, hash pause, alternado segmento, super séries e agonista-antagonista. Mas ainda existe uma série aí de outros métodos, tá? Pirâmide crescente, decrescente, SST, método slow, oclusão vascular, FST7, cluster 7, pirâmide completa, truncada, upset ali, GVT, enfim. A gente tem uma série de outros métodos aí. E aí, o que eu recomendo fortemente para vocês é olhar para esses métodos e tentar entender o que eles têm de diferente, onde que eles vão trabalhar. Então, um método ali, por exemplo, método slow, ele vai trabalhar principalmente no tempo sob tensão do exercício, tá? Então ele aumenta o tempo sob tensão. Se eu estou fazendo um exercício muito lento aí, eu estou trabalhando o tempo sob tensão. Deixa eu pegar um outro aqui. O circuito, tá? Ele vai ter a ideia aí da gente diminuir aquela fadiga excessiva em cada musculatura. Exatamente porque eu vou fazer uma série de um, depois eu vou fazer uma série do outro, tá? Giant Set. Poxa, a ideia é trabalhar com o maior volume de treino possível em menor tempo e aumentar bem a fadiga muscular, tá? Quem não conhece aí o Giant Set é basicamente o B7 ali, só que elevado à 10ª potência. É você fazer ali 7, 8 exercícios da mesma musculatura sem descanso entre um e outro, tá? Então você fazer bastante exercícios ali sem descanso entre um e outro, seria o Giant Set. Enfim, você tem que olhar aqui para cada um desses métodos aqui e entender aonde que ele se situa, tá? E aí a gente tem até alguns outros métodos aqui que eu vou explicar também rapidinho aqui, como o SST, o Heavy Duty, o HIIT clássico também, que eles são basicamente um treino total já, tá? Então dentro do SST, por exemplo, a gente vai ter um hash pause, tá? A gente vai ter uma repetição forçada, enfim, a gente trabalha outros fatores aqui dentro de... Então o SST já seria um treino completo, tá? Onde a gente acaba encaixando outros métodos ali. Então é importante você entender isso também. Ficou claro aí para vocês? E todos esses métodos que eu tô falando aqui com vocês, esse emaranhado gigante aqui de métodos, a gente tem dentro do nosso curso completo Hipertrofia de A a Z, tá? Eu tentei aqui enumerar os métodos que a gente mais utiliza, o top 5 métodos que a gente gosta mais de utilizar. E todos os outros métodos aí a gente tem dentro do nosso curso completo aí, que é o curso Hipertrofia de A a Z, beleza? Para quem ainda quer saber mais um pouco sobre o curso Hipertrofia de A a Z, ela é uma certificação online completa aí e vitalícia sobre como prescrever treinos para hipertrofia muscular. É um curso aí que a gente abre inscrições de tempos em tempos, onde você, ao entrar nesse curso, você tem acesso vitalício a todo ele, tá? Todas as atualizações que a gente vai botando no curso ali, você tem acesso vitalício aí. Então, o cara que comprou há 2 anos atrás com a gente, ele pode acessar o curso até hoje. Ele já vai ter as atualizações novas que a gente tem aí no curso. Você que vai entrar, você pensa em entrar aqui com a gente agora, daqui a 10 anos você pode olhar esse curso de novo, tá? Então, é uma certificação online completa e vitalícia
sobre como prescrever treinos para emagrecimento, tá? Para hipertrofia, desculpa. Como eu falei com vocês ali na aula 3, tá? Então é uma certificação. Qual que é o objetivo do curso Hipertrofia de AZ? Ele é 100% online, ele tem acesso vitalício, ele é 100% baseado em ciência, como tudo que a gente traz aqui na CITES. Você vai fazer parte de uma turma, então tem esse senso de comunidade, isso é legal, você pode pedir ajuda aí para os colegas que estão fazendo o curso junto com você. Ele tem a atualização constante, é um investimento único, exatamente por você ter acesso vitalício e ter atualização constante, e você tem suporte total da equipe CITES aí para te ajudar em todas as dúvidas que você tiver ao longo do curso, beleza? Então, o objetivo aqui do curso, né, a certificação Hipertrofia de AZ, é te levar do seu nível atual de conhecimento ao nível mais alto nível possível de conhecimento científico, técnico-científico voltado para hipertrofia, tá? É você pegar onde você está hoje, percorrer ali o caminhozinho aí junto conosco dentro do curso completo Hipertrofia de AZ, assim como a gente fez nesse congresso aqui, só que muito mais aprofundado, né? Porque é um curso completão mesmo que a gente traz para vocês, e você vai chegar aí no auge da sua carreira, tá? Você vai saber tudo que você precisa saber sobre hipertrofia, tá? Vou passar rapidamente aqui para quem quer saber um pouco mais do curso aí, para quem quer entender um pouco mais aí. A gente tem 7 módulos dentro do nosso curso completo Hipertrofia de AZ. Módulo 1 ali, onde fala todos os mitos da hipertrofia muscular, a gente tem 25 mitos dentro desse módulo 1. A gente tem o módulo 2, onde a gente fala dos princípios do treinamento hipertrófico. Então, a gente pega todos aqueles princípios aí de treinamento, tá? Individualidade, interdependência, volume, intensidade, tudo isso a gente pega e traz para dentro aí da hipertrofia, tá? A gente adapta isso para um treino de hipertrofia. A gente tem um módulo ali, passo a passo da precisão de treinamento otimizado. Então, basicamente, é o que eu trouxe para vocês ali na aula 3, mas muito mais aprofundado, mais a fundo para cada uma das variáveis. A gente tem um módulo 4 de integração do conhecimento na prática. Então, é ali que a gente vai aprender a montar um macrociclo, mesociclo, microciclo, aplicando na prática mesmo como você vai fazer isso. A gente tem um módulo 5 aí de fisiologia e adaptações de treinamento da hipertrofia. Então, poxa, Vitor, aquele negócio lá de actina e miosina, você não falou nada nesse curso. A nossa ideia aqui é trazer o máximo de prática para vocês. Mas quem quer ir mais a fundo, quem quer dar um próximo passo, é importante também você saber o que acontece por trás dessa prática, né? Que é toda a questão da fisiologia, adaptações, bioquímica, e a gente traz aqui dentro desse curso no nosso módulo 5, tá? A gente tem um módulo 6 de estratégias avançadas de treinamento, que a gente traz aí todos esses métodos que eu falei para vocês, e o módulo 7 aí de transformando em uma autoridade, tá? A gente te explica o que você precisa fazer para se transformar em uma autoridade dentro daquele nicho ali que você está aí de prescrição de treinos para hipertrofia, tá? Além disso, a gente tem aí cursos bônus para quem se inscrever na certificação Hipertrofia de AZ, tá? Que a gente inclui lá dentro da certificação, que é o curso completo online de treinamento físico para grupos especiais, que a gente fala de metodologias, cuidados, preparação, planejamento, para o hipertenso, para o cara que tem doença crônica renal, enfim, para todos esses grupos aí, idosos como um todos. A gente tem um curso completo de nutrição do treinamento para hipertrofia. Então, poxa, aquele cara que está na dúvida ali, quer saber um pouco mais sobre alimentação para hipertrofia, você como personal, você não vai prescrever alimentação, obviamente, mas você entender desse assunto vai ser fundamental para você melhorar a sua prescrição de treinos, melhorar a forma que você vai conversar com o seu aluno aí. Então a gente tem um curso completo sobre isso. Suplementação e hipertrofia muscular. A gente também dá para quem se inscreve aí no curso Hipertrofia de AZ, são bônus que a gente dá para quem se inscreve no Hipertrofia de AZ, então a gente tem um curso completo sobre suplementação e hipertrofia muscular, e a gente tem um de estudo de casos, tá? A gente, Joãozinho, 20 anos, ele está começando a treinar agora, como que eu prescreveria um treino para ele, tá? Então a gente tem aí um curso aí sobre estudos de casos, tá? Que é muito do que o Renato vai trazer na aula 5 aqui pra gente, só que de novo, mais aprofundado, tá? Se você se interessou, tá? Se você tá aqui no congresso com a gente, quer dar o próximo passo para o Vitor, já aprendi pra caramba aqui no congresso, já sei muito de ciência do treino para hipertrofia. Eu tenho certeza que se você viu todas as aulas, se você prestou mesmo atenção em todas as aulas, eu vejo a galera ali marcando a gente nos stories ali, poxa, escrevendo pra caramba ali, fazendo páginas e mais páginas aí de inscritos, cara, eu tenho certeza que você aprendeu muito, tá? Mas se você quer dar o próximo passo, se você quer ter mais segurança na prescrição de treinos, a gente tem um curso completo aí, Hipertrofia de AZ, tá? O nosso objetivo com esse congresso é atingir o maior número de pessoas possíveis, e o nosso objetivo com um curso completo de Hipertrofia de AZ é atingir aquelas pessoas que querem realmente ser uma referência no assunto, tá? Então por isso que a gente tem esses dois produtos aí. Se você quer se inscrever no curso completo de Hipertrofia de AZ, quer realmente ser um profissional aí que vai estar lá no topo aí da carreira, as inscrições vão se abrir no domingo, tá? Dia 12/7 aí, a partir das 8 horas da manhã. Então, se você tá afim de estar com a gente junto no curso completo de Hipertrofia de AZ, eu
recomendo fortemente que você esteja lá no domingo, às 8 horas da manhã, e participando da aula 5, que a gente vai falar um pouco mais aí sobre as inscrições. Tá? A gente vai abrir as inscrições no domingo, às 8 horas da manhã. E lembrando que a gente vai ter condições especiais para os primeiros inscritos aí, tá? Os primeiros inscritos vão levar uma aula extra aí, só sobre treinamento feminino, tá? O pessoal tem perguntado aí pra gente, né? Tem diferença do treino de homem para mulher? Tem diferença aí em relação a ciclo menstrual, em relação ao uso de anticoncepcional? Tudo isso a gente explica nessa aula aqui, que só quem chegar cedo aí, os primeiros inscritos vão receber, beleza? Então, se você gostou dessa aula aqui, né, se você tem algum feedback para me dar, deixa aqui no comentário aqui, que isso é muito legal para a gente saber o que a gente pode melhorar aqui, para a gente trazer algum conteúdo extra também para aula lá, para live de perguntas e respostas aí, beleza? Lembrando então, amanhã, domingo, dia 12 de julho, aí, às 8 horas da manhã, vai ao ar aí a nossa aula 5, tá? Essa aula 5 tá absurda, tá com muito conteúdo de qualidade, conteúdo que a gente chama aí de game changer, né? De mudança de jogo mesmo, para mudar o seu patamar aí de prescrição de treinos. É um resumão, a gente vai pegar um resumão ali também das outras aulas, então, poxa, se você quer rever alguma coisa das outras aulas, a gente faz um resumão nessa aula 5 aí. Tem uma surpresa também que eu já contei um pouquinho aqui para vocês, tá? Da abertura das inscrições aí do nosso curso completo Hipertrofia de AZ, e a gente vai falar mais sobre o certificado, tá? Então, se você tá preocupado aí, quer receber o seu certificado gratuito, a gente também vai falar melhor para vocês aí nessa aula 5, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Amanhã o Renato aí vai descer o pau aí, ó, que coisa feia, Vitor, não é assim que se fala não. O Renato vai falar aí muito bem na nossa aula 5 aí sobre a prática do treino voltado para a hipertrofia, tá? Então, tudo que a gente trouxe aqui na teoria, o Renato vai trazer na prática aí, descendo aí muito conteúdo de qualidade para vocês, beleza? Vejo vocês em uma próxima aula. Grande abraço!